Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que André Ventura tem dois calendários de debates, os debates para as legislativas, em que debate com outros líderes partidários, e depois tem os calendários para as entrevistas, que acabam por se transformar em debates no decorrer das mesmas. E, portanto, vamos ver aqui um bocadinho deste último debate, desta última entrevista, como preferirem que se lhe chame, em que André Ventura é questionado sobre algumas das suas medidas, e mais uma vez pouco ou nada pôde dizer sobre as mesmas, apesar de ser essa a pergunta, e apesar de André Ventura até tentar responder. E, portanto, vamos ver aqui uma parte de um debate que eu achei um bocadinho mais interessante, em que a jornalista diz que André Ventura nem sequer está a ser reto sobre Luís Montenegro, tendo em conta que André Ventura diz que o acordo até seria possível entre o PSD e o Chega, a AD e o Chega, que já não é a AD, mas enfim, se Luís Montenegro tivesse respostas cabais e satisfatórias sobre aquilo que é a sua atual situação, mas o próprio também parece não estar muito interessado em dar essas mesmas explicações. Vamos ouvir André Ventura e a jornalista que está a debater com o próprio. André Ventura já disse que seria possível um entendimento se Pedro Passos Coelho disse que havia pontes, podiam ser feitas pontes se Pedro Passos Coelho fosse o presidente do PSD. Nesse caso, uma vitória minoritária do Partido Socialista era o mais favorável para o Chega. Nós o que dizemos sempre, repare, nós na Madeira mandámos abaixo o governo de Miguel Albuquerque por suspeitas de corrupção. Nós levamos isto mesmo a sério. Isto não é uma brincadeira. Mas o que eu lhe estou a pedir é um cenário. Eu vou lá. Isto não tem que ver. Pedro Passos Coelho está no lugar de Luís Montenegro. Isto não tem que ver com escolher A, B, C ou D. Tem que ver, neste momento, Luís Montenegro tem suspeitas sobre ele que deve clarificar e explicar. Se não o fizer, para nós não serve como intermediário. Porque não podemos ter um Primeiro-Ministro suspeito de ter enriquecido durante o seu mandato de forma ilegal ou suspeita, etc. Mas aí o André Ventura não é reto, porque admite sempre uma possibilidade. Não é admitir possibilidade. Se Luís Montenegro se explicar, Carolina, há acordo. Se o Primeiro-Ministro der uma explicação que seja convencível, que seja sustentável e que nos convença... E o que é essa sustentabilidade para o André Ventura? É dizer como é que raio um Primeiro-Ministro ganha 5 mil euros está a receber 15 mil paralelamente. É dizer como é que um Primeiro-Ministro compra 2 casas a pronto. Chega a Lisboa com 700 mil euros e compra 2 casas a pronto. E acha que há uma boa explicação para isso? Acha que pode haver uma boa explicação? É dizer como é que uma empresa que fornece betão à casa do Primeiro-Ministro não conseguimos perceber os custos de uma casa que tem 6 andares e é um palácio em Espinho. Mas acha que pode haver uma boa explicação? Nunca na vida ninguém conseguia comprar, a menos que fosse milionário ou tivesse roubado. Mas acha que pode haver uma boa explicação e aí teria um acordo? Eu quero acreditar que sim. Que há uma boa explicação. Mas eu também lhe digo uma coisa, eu estou farto de pedir essa explicação. O país está farto de pedir essa explicação. E o Luís Montenegro não quer dar essa explicação. Por isso levanta-me a suspeita de que não há explicação. De que essa explicação não existe e que o Primeiro-Ministro não quer dar. Portanto, para nós torna-se difícil ter um diálogo com alguém que aparentemente não leva a sério a isenção, a transparência e a ética enquanto Primeiro-Ministro. Bom, eu gostava de deixar aqui algumas notas sobre este excerto que acabámos de ouvir, além das interrupções, e se calhar até começava por isso mesmo. Eu acho muito interessante que os jornalistas, principalmente destes canais mais conhecidos, no caso do RTP nem é dos canais mais vistos, mas dos principais canais, estes jornalistas que acabam sempre por querer ter debates com André Ventura, em que nós não vemos este tom de agressividade com outros líderes políticos. Eu lembro-me sempre de Paulo Raimundo, porque Paulo Raimundo é dos principais, aliás, também porque raramente aparece em entrevistas e, portanto, com frequência, quando aparece, é pouco apertado, digamos assim. Agora, o que é facto é que Paulo Raimundo, com muita frequência, faz passeios no parque em todas as entrevistas que dá a nível dos meios de comunicação tradicionais, não recebe praticamente oposição nenhuma, apesar de ter dos programas mais radicais da política portuguesa. Falo, por exemplo, da quantidade de nacionalizações que o Partido Comunista Português quer fazer e os custos que isso teria para o Estado, mas isso não é mencionado. Paulo Raimundo, que tem um dos programas mais disruptivos, eu diria do ponto de vista de custos, talvez seja mesmo o mais disruptivo a nível português, por causa do custo das nacionalizações, etc. E, portanto, tendo isto tudo em conta, eu não consigo perceber como é que Paulo Raimundo, com as nacionalizações, com o salário mínimo que eles queriam ver nos 1.000 euros até ao fim de 2025, posso estar aqui enganado, mas acho que era isto, mais 150 euros em salários para todos os trabalhadores, subida das pensões e nacionalizações, quer dizer, se o Paulo Raimundo põe 1/3 do seu programa em prática, nós temos um país destruído ao fim de 2 anos de mandato. Nós não precisamos dos 4 anos de mandato de Paulo Raimundo, partindo do pressuposto que ele, seria candidato a primeiro-ministro, coisa que de um ponto de vista meramente realista não é. Aliás, ele é candidato a sair da Assembleia da República. Mas eu acho que Paulo Raimundo, sendo um candidato e com assento na Assembleia da República, deveria ser questionado
questionado sobre a disrupção que o seu programa traria a Portugal, porque é uma forma de existir completamente diferente do ponto de vista do país. Sobre aqui as outras questões, eu acho que a jornalista faz aqui uma má análise quando diz que uma vitória minoritária do Partido Socialista seria positivo para o Chega enquanto partido. Bom, eu acho que seria positivo para a direita, porque provavelmente viria algum líder que faria a coligação. Agora, convenhamos, se por exemplo vier Pedro Passos Coelho, eu acho que as pessoas a nível nacional têm que perceber que se Pedro Passos Coelho vier, isso com toda a probabilidade pode retirar uma boa percentagem de votos ao Chega, porque pode, por causa do voto útil e por causa da capacidade mobilizadora de Pedro Passos Coelho, isso pode tirar votos ao Chega, e temos que ser honestos sobre o assunto. Eu acho que se há alguma figura política a nível nacional que com alguma probabilidade conseguiria sonhar com a maioria absoluta, não é Pedro Nuno Santos nem Luís Montenegro, é Pedro Passos Coelho. Eu também não estou certo de que Pedro Passos Coelho conseguiria a maioria absoluta, não estou certo disso. Aliás, acho até difícil. Mas, se há alguém que pode sonhar com essa maioria absoluta, é precisamente Pedro Passos Coelho. E por causa do discurso da imigração que Pedro Passos Coelho tem, etc., iria disputar eleitorado com o Chega, que eventualmente, também por causa do voto útil, poderia resultar numa boa percentagem de votos para Pedro Passos Coelho. Portanto, para o Chega, enquanto partido individualmente falando, eu não estou certo de que seja bom o retorno de Pedro Passos Coelho. Agora, se Pedro Passos Coelho por alguma razão voltar, o que eu tenho a certeza absoluta que aconteceria é que Pedro Passos Coelho deixaria cair as linhas vermelhas e faria a coligação com o Chega e havia governo para 4 anos. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Nesse aspecto, é a única razão pela qual, enquanto partido individualmente falando, o retorno de Pedro Passos Coelho não seria benéfico para o Chega, mas seria benéfico para a direita e para o país, porque pela primeira vez teríamos o Chega, eventualmente em coligação com o PSD de Pedro Passos Coelho, a fazer mudanças estruturais no país, com as quais concorda em boa parte com Pedro Passos Coelho, nomeadamente o controle da imigração e tantos outros assuntos. E, portanto, eu acho que neste aspecto teríamos aqui um acordo bastante interessante para 4 anos e, eventualmente, uma boa governação, espero. Só tenho algum receio do ponto de vista de posicionamentos externos, porque apesar de não ser propriamente um grande tema em Portugal, agora começa a ser um bocadinho. Nestes debates já começa a ser um bocadinho os posicionamentos externos de política externa dos partidos. Mas eu acho que é um tema que também é pouco falado, apesar de ser relativamente relevante, e mais uma vez digo, eu já disse isto anteriormente, acho que é importante, em primeiro lugar, falarmos do país e depois de posicionamentos externos. Sobre esta questão da boa explicação, eu percebo o que André Ventura diz, mas eu acho que não há, em primeiro lugar, nenhuma boa explicação que o Luís Montenegro possa dar sobre esta situação. Não me parece haver uma boa justificação para todos os factos que sabemos ao dia de hoje, nomeadamente, lembro-me, por exemplo, do principal cliente da Spinum Viva ter doado mais de 20 mil euros à campanha do PSD, da AD. Portanto, quer dizer, nós vemos aqui também uma ligação bizarra entre aquilo que era a atividade, que era ou que é, não sei, mas que era a atividade empresarial de Luís Montenegro com aquilo que é a sua atividade política, e uma correlação entre essas duas atividades que não é desejável e quer dizer, em última instância pode até nem ser legal dependendo dos contornos dessa ligação. Mas basicamente era isto. André Ventura volta aqui a ter um debate, portanto deve ser o líder partidário que mais somou debates nos últimos tempos, apesar de já ter feito 2 num registro mais oficial, tem aqui num registro mais oficioso estes debates também com jornalistas, que, diga-se de passagem, esta jornalista também não foi tão má como foi o jornalista do canal News Now, mas efetivamente também foi uma entrevista mal conduzida que não permite a André Ventura falar, ainda para mais, se queriam abordar propostas e se tinham meia hora, ou o que era, só com o líder partidário, eu acho que era boa ideia deixá-lo falar sobre as propostas. André Ventura não me parece ser o líder que faça grandes contornos às perguntas, acaba por ir respondendo, não tenho nada contra que o jornalista possa intervir e dizer, não, mas eu gostava mesmo era de saber sobre este tema. Mas caramba, de 10 em 10 segundos torna-se maçador e torna-se também até uma falta de respeito para com quem estão a entrevistar. E portanto, é um bocadinho por aqui, meus caros. No dia de hoje vamos ter outro debate, eu não sei se poderei estar presente, mas farei por isso, logo se vê, também aviso atempadamente. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.